O trabalho tem o título Uma proposta de unidade de ensino potencialmente significativa para o ensino de ondas eletromagnéticas. Eu dividi essa apresentação em 6 etapas. A primeira, uma introdução, uma contextualização geral do trabalho, um pouco da fundamentação teórica, o suporte teórico que foi usado na pesquisa, uma descrição da construção e da aplicação da unidade de ensino potencialmente significativa, a metodologia de análise de dados, os resultados, discussões, a partir do que foi produzido durante a pesquisa e algumas considerações finais. Essas etapas, essas fases, elas contemplam aí desde o desenvolvimento da unidade de ensino potencialmente significativa, a UEPS, a sua implementação e, posteriormente, a sua avaliação, culminando com o produto do mestrado, que é a sequência didática. Eu começo aqui tratando das motivações para o trabalho, contextualizando um pouco da minha atuação aqui no ensino de física na educação básica, como o trabalho começou e impactou, né, digamos assim, qual a relação disso com o meu contexto de atuação aqui na educação básica. Eu queria falar inicialmente sobre as minhas motivações para o trabalho. A primeira é o contexto de formação aqui do mestrado. Eu acabei me aproximando do mestrado e virando um leitor de alguns produtos que são produzidos no mestrado, porque percebi quanto eles podiam me ajudar aqui na minha prática na educação básica. E aí, nesse sentido, eu queria também contribuir, dar a minha contribuição para isso, produzindo algo assim, e daí que surgiu. E nas minhas aulas aqui, no ensino de física mesmo, eu também tenho aproveitado dos produtos que são produzidos no contexto. Então, eu queria contribuir também para o ensino de física nesse sentido. Outra motivação importante foi testar uma estratégia didática no meu contexto de atuação diante dos desafios do ensino de física aqui na educação básica. É muito fácil, que é uma confissão mesmo de um professor, é muito fácil cair na rotina de planejar, fazer o planejamento das aulas de física com base na cobertura do conteúdo ou apenas numa proposta de livro-texto, deixando um pouco em segundo plano os objetivos de aprendizagem, focar primeiro nos objetivos de aprendizagem, né? A gente acaba na rotina, na quantidade de aulas semanais, a gente acaba fazendo isso. Então eu vi aqui essa oportunidade de fazer essa reflexão da prática pedagógica e testar uma estratégia didática que eu tive contato, né, no mestrado. E por último, a relevância do conteúdo. Eu tenho vivido aqui nos últimos anos, a gente tem vivido na educação básica uma redução da carga horária de física, né, com o novo ensino médio. Eu já passo por isso aqui. Então a gente tem que acabar selecionando os conteúdos ainda mais. A carga horária já era pequena e agora a gente tem que selecionar ainda mais. Então eu vejo o conteúdo de radiação, de ondas eletromagnéticas, como fundamental, é um conteúdo que eu acho que não dá para prescindir no ensino de física, por isso o produto, a pesquisa tem a ver com ondas eletromagnéticas. Falando nisso, eu queria aproveitar para poder mostrar uma das habilidades da BNCC, que é o documento hoje, o principal documento, a principal diretriz, digamos assim, curricular do Brasil. Uma das habilidades que são previstas para a etapa de formação aqui do ensino médio trata justamente disso, né? É utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, na indústria e na geração de energia elétrica. Então, assim, em que pese as críticas a esse documento, a pedagogia de competência, particularmente eu acho uma síntese interessante, né, do que deve ser tratado, né, nas aulas de física, e a gente vê nessa expressão da BNCC essa expectativa curricular para o conteúdo de ondas. O problema de pesquisa que tentei abordar, investigar, pode ser sintetizado nessa pergunta: em que medida o uso da abordagem metodológica de uma unidade de ensino potencialmente significativa facilita a aprendizagem significativa no ensino de ondas eletromagnéticas? De fato, isso tem muito a ver com a minha atuação aqui, com a minha sala de aula mesmo, o meu contexto de educação. Como essa estratégia pode impactar na aprendizagem, na compreensão de ondas pelos meus alunos? Então, esse era o problema. O objetivo geral do trabalho
foi verificar se uma sequência didática baseada no molde de UEPS se mostrava exitosa quanto à aprendizagem dos conceitos, propriedades, da compreensão dos fenômenos relacionados às ondas por alunos aqui do segundo ano do ensino médio. Para tentar atingir esse objetivo, essa análise, eu descrevi 4 objetivos específicos. O primeiro foi a criação, a elaboração de uma UEPS para o ensino de ondas eletromagnéticas com base nos pressupostos da TAS, da teoria da aprendizagem significativa. O segundo foi aplicar essa UEPS num contexto de ensino na educação básica. O terceiro, avaliar o desempenho dos alunos ao longo da sequência de aulas com mapas conceituais, que são instrumentos coerentes para avaliação da aprendizagem significativa. E, finalmente, avaliar o êxito da UEPS com base em evidências de aprendizagem significativa. E agora eu queria tratar dos referenciais teóricos que me ajudaram na construção e na implementação da sequência didática, da UEPS, aqui no meu contexto de ensino. O primeiro, digamos assim, é o referencial de aprendizagem, que é a teoria da aprendizagem significativa de David Allen. Eu acho muito coerente a forma como a teoria descreve como se dá a aprendizagem. Então, se a gente está planejando uma maneira de ensinar algo, está implícito aí como você entende como se dá a aprendizagem. E eu, ao ter contato com essa teoria, inicialmente lá na graduação e depois, né, com um reforço aqui dos cursos de formação e no mestrado, eu acho muito coerente a forma como a teoria descreve isso. Eu me reconheço dentro desse processo, eu reconheço alguns direcionamentos que a teoria dá em meus alunos aqui na sala de aula. Então, o conceito principal é de aprendizagem significativa, associado a isso a ideia de aprendizagem mecânica, que eu entendia antes da pesquisa como eles são mundos opostos, assim, mas eu entendia como completamente sem relação um com o outro, né? E eu entendi que na verdade é um contínuo, um espectro, já que nós vamos falar de ondas eletromagnéticas, é um espectro de aprendizagem, de um lado com aprendizagem mecânica, do outro com aprendizagem significativa, e as leituras me convenceram de que vale a pena tentar investir energia e tempo para tentar alcançar a aprendizagem do tipo significativa, com riqueza de significado, com possibilidade de utilizar o conhecimento em contextos diversos e não apenas aprendizagem decorada, memorística, né? E aí eu queria destacar brevemente 3 aspectos da teoria que foram fundamentais na construção, no planejamento e na implementação aqui da UEPS. A primeira é o fato de que a descrição da estrutura cognitiva para David Aldo é a organização hierárquica, né? Ou seja, que a estrutura cognitiva, aquilo que o aluno já sabe, ele é organizado hierarquicamente, ou seja, existe grau de subordinação dos conceitos, né, para os alunos. E isso é importante para planejar as aulas. Outro é a diferenciação progressiva, que também, nesse mesmo sentido, é um princípio programático assim, da matéria, é importante para o planejamento das aulas, porque implica que você tem que pensar nesse grau de subordinação e planejar a aprendizagem de conceitos mais gerais para conceitos mais específicos, e essa mudança de um nível para outro tem que ser pensada com cuidado, com esse fim. E, por fim, a ideia de reconciliação Paulo, acho que integrativa. a sua apresentação saiu. Então eu volto. Pior que eu não mexi em nada aqui, viu, professor? Deve ter sido uma queda de conexão, alguma coisa assim. Não tem problema não, só. Tá bom. Vou tentar voltar. Bom, eu estava falando que outro princípio da teoria que foi importante aqui no planejamento é a ideia de reconciliação integrativa, que implica na reorganização de ideias ou na resolução de conflitos de significado. Então, à medida que os alunos vão tendo contato com conceitos mais abrangentes, mais complexos, vai havendo uma reorganização dos conceitos iniciais, subsunsores, e até resolução de conflitos de significados. Então, isso foi importante também para pensar o planejamento
das aulas, né? É claro que a TAS tem muitas outras características importantes, mas eu gostaria de destacar essas aqui para não ser exaustivo e citar esses 3 princípios que foram fundamentais aqui no trabalho. Outra diretriz teórica, digamos assim, importante, foi o modelo proposto por Marco Antônio Moreira de UEPS, né? Essa estrutura metodológica com o objetivo de atingir a aprendizagem significativa. Então, é uma sequência de passos que podem ser aplicados para poder planejar uma sequência de aulas visando a aprendizagem significativa. Queria destacar que aqui tem um dos ganhos interessantes do mestrado, que é o seguinte: eu não conhecia esse modelo. Eu conhecia a teoria, mas não conhecia esse modelo. E eu achei muito interessante, porque é aquela coisa da aproximação da teoria com a minha sala de aula. É uma diretriz para como levar aquilo ali para a minha sala de aula. Que a gente sempre, na licenciatura em física, eu me lembro que a gente discutia muito isso, conversava com os colegas, né? Que a gente sentia falta desse direcionamento. Então, eu fiquei interessado pelo modelo e resolvi testar. Bom, a UEPS é baseada nessas 8 etapas, né? Primeiro, definir um tópico que vai ser abordado, tomando como pressuposto os conhecimentos prévios dos alunos. Depois, proporcionar situações em que o estudante possa externalizar esse conhecimento prévio. Introduzir o tópico de estudo, apresentar o novo conteúdo ou conceito com a ideia de diferenciação progressiva, do mais geral para o mais específico. Em seguida, retomar os aspectos mais gerais do conteúdo, avançando na complexidade. Aqui tem mais diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Diversificar as atividades e a etapa 7, uma avaliação processual e formativa da aprendizagem e, finalmente, avaliar a unidade com base em evidência de aprendizagem significativa. Então, essas etapas foram definidas, né, bem delimitadas por Moreira, e o trabalho foi usar esse modelo para produzir uma sequência de aulas para os alunos aprenderem sobre ondas eletromagnéticas. Esse foi o conteúdo de física, como eu disse, para mim um conteúdo imprescindível. Se tiver de passar por esse processo de escolha de conteúdo de física, que é uma pena, na verdade, né? Eu acho que é um conteúdo imprescindível. Aqui está o espectro eletromagnético e apenas citar esses tipos de ondas aí já dá para imaginar a quantidade de aplicações, a quantidade de conhecimento que está ao redor dos alunos, ao que está. Nós vivemos em um mundo de ondas, especialmente em um mundo de ondas eletromagnéticas. A quantidade de aplicações, a intensidade das revoluções que aconteceram ao nosso redor por conta do conhecimento da física de ondas, na comunicação, por exemplo, na medicina, enfim. Então, para mim, é um conteúdo que não pode ficar de fora do currículo de física. Foi por isso que eu decidi abordá-lo. Bom, então eu gostaria de descrever rapidamente a construção e a aplicação, um breve relato da aplicação da UEPS no meu contexto aqui de atuação. Aqui, nessa tabela, tem o número lá das etapas que foram propostas por Moreira. Na coluna central, a atividade que eu planejei, que foi desenvolvida, que foi aplicada aqui, e na coluna aqui da direita, quais aulas da sequência didática estavam relacionadas com cada etapa. Então, vocês podem observar que foram 11 aulas, a UEPS foi desenvolvida em 11 aulas. A primeira etapa foi uma problematização inicial e a aplicação de um pré-teste para tentar sondar ali os conhecimentos dos alunos, conhecimentos prévios dos alunos. Em seguida, depois da contextualização do que iria acontecer, das provocações iniciais, eu propus uma situação-problema inicial, que é um dos, como eu disse anteriormente, foi um dos, eu busquei de um dos trabalhos que eu vi no mestrado. Foi um trabalho que foi para a turma de 9º ano, na verdade, e eu achei interessante usar essa situação, problema aqui na minha sequência, e a primeira construção do mapa conceitual. Antes disso, na verdade, acabei esquecendo de falar, antes de iniciar a sequência didática, eu percebi que os alunos não tinham
familiaridade com a construção de mapas conceitual. Então, antes da primeira aula, na verdade, a gente fez uma oficina de mapas conceituais para tentar descrever o que é o instrumento, apresentar, fazer alguns mapas conceituais com os alunos. Na etapa 3, foram as aulas, digamos, iniciais, né, aulas expositivas, sobre os conceitos básicos de onda, partindo do pressuposto lá da TAS de que é necessário começar com conceitos mais abrangentes, né, até conceitos mais específicos. Eu achei necessário começar com conceitos básicos de onda, as classificações, os tipos de onda que existem, as características básicas, frequência, comprimento de onda, velocidade, né, os tipos de onda e assim por diante. Na etapa 4, a gente já está falando da aula 5, a gente já teve uma nova situação-problema que desafiava os alunos, que era fazer aquele testezinho de tentar ligar para um celular envolto em materiais diferentes, como papel alumínio, papel e sacola. Foi uma aula bem divertida no laboratório, porque eles tinham que fazer isso e tentar produzir hipóteses para o que aconteceu e compartilhar isso com a turma. Foi um momento muito rico de perceber o que eles pensavam sobre o fenômeno e o tipo de radiação que estava envolvida ali. Em seguida, na etapa 5, a gente começou a diferenciar as ondas, aí introduzindo o espectro eletromagnético. Eu dividi isso de duas formas. Primeira parte de radiação não ionizante do espectro, na aula 6, e na aula 7, a outra parte do espectro. Na etapa 6, foi uma avaliação somativa, a discursiva, individual, e a produção do segundo mapa conceitual. Depois de tudo que os alunos tinham visto, tudo que eles tinham tido contato, eles voltavam a refazer, né? Na verdade, refazer o primeiro mapa conceitual. E, em seguida, a gente teve a etapa de integração final, que foi com texto de divulgação científica, revista de divulgação científica, e a aplicação do pós-teste na aula 10 e na aula 11. A avaliação da aprendizagem se deu, na verdade, em todas as aulas. A avaliação da UEPS também, como a gente vai ver, é com base em qualquer coisa que pode ser evidência de aprendizagem significativa. Então, isso aconteceu em todas as aulas. A descrição de cada etapa, cada atividade, o que aconteceu, está no produto educacional da dissertação. Bom, qual foi o contexto da aplicação? Eu estou aqui na cidade de Capim Grosso, estou aqui no colégio, como eu falei. Então, foi uma instituição de educação pública aqui de Capim Grosso. Aqui está o local de atuação. O colégio se chama CETEP Edna Daltro. Tem esses dois nomes porque foi a junção de duas instituições que haviam aqui na cidade. Então, é um colégio que acabou de surgir, uma dessas novas escolas que foram inauguradas aqui na Bahia. Então, tem uma estrutura bem diferente do colégio que a gente atuava antes, mas tem muitos desafios também, porque a gente foi o primeiro contato com muitos alunos do CETEP, que eu não conhecia, eu trabalhava no Edna, né? E de outras instituições particulares da cidade, de cidades aqui ao redor. Então, esse foi o contexto inicial, né? O contexto de aplicação. Essas aulas aconteceram entre fevereiro e abril desse ano, começo desse ano, a primeira unidade, foi o primeiro contato com eles e a gente já teve essa aplicação da unidade de ensino potencialmente significativa. E eu escolhi 3 turmas aqui do colégio, 3 turmas de segundo ano. O critério para essa escolha foi o tempo. Essas turmas são chamadas turmas de ensino de tempo integral. Então, elas são as únicas no colégio que tem 2 aulas, de segundo ano no caso, que tem 2 aulas semanais de física, né? Isso me garantia uma continuidade de atividades. Eu decidi não aplicar o projeto nas turmas do novo ensino médio, que tem apenas uma aula, porque é uma distância muito grande de uma aula para outra, de modo que a gente perde as relações necessárias entre uma aula e outra. Essas porcentagens que vocês estão vendo aí é o percentual de alunos que participaram da pesquisa em cada uma das turmas. Então, foi 26% da turma do segundo A, 40% do segundo B e 34% da turma do segundo ano C. E aí, eu quero finalizar essa parte com alguns relatos muito breves das aulas, né? Então, por exemplo, na aula 2,
havia aquela proposta de situação-problema que era discutida em grupos. Então, eu estava pensando o tempo todo, e isso veio lá da teoria, né, dos referenciais teóricos, eu estava pensando o tempo inteiro, mesmo antes de tratar do conteúdo de ondas eletromagnéticas, que os alunos estivessem envolvidos com o conteúdo, próximos do conteúdo, pensando nele, né? Então, em vez de entregar uma situação, um problema escrita, eu pedi para eles acessarem com um código QR, e aí eles discutiram em grupos a situação, problema, que era uma pergunta que desafiava os alunos a pensarem sobre o que eles sabiam sobre radiações eletromagnéticas e como elas poderiam, se poderiam afetar a saúde, né, nos diversos usos assim mais cotidianos, mais simples. O que eles sabiam sobre isso, o que eles pensavam. E aí no fim desse encontro, dessa discussão, cada grupo de alunos deveria escolher uma pessoa para compartilhar com o resto da turma o que eles haviam discutido, o que eles haviam pensado ali, produzido. E aí eu trago aqui um relato de uma das alunas, mas eu transcrevi aqui da forma como ela falou. Ela disse assim: primeiramente, a gente precisa compreender qual é a questão da densidade de qual radiação estamos expostos. Certas radiações, como infravermelha e infraamarela, são menos arriscadas. Já se elas forem mais puxadas a tons mais frios, como o azul e o roxo, elas vão possuir uma gravidade maior. Nós temos de ter cuidado com exames eletromagnéticos e ressonância, porque essas máquinas levam geralmente urânio, acho que o rádio e mercúrio. Nós achamos que, no geral, toda radiação em excesso pode ser prejudicial. Então, vendo aqui no relato, nesse exemplo, né, foi muito legal essa atividade, porque eu achava que os alunos iam estar mais inibidos, né, para poder compartilhar isso. Na verdade, foi um momento interessante, rico, e deu para avaliar o que eles pensavam sobre o conteúdo. Dá para ver nesse relato, por exemplo, coisas muito interessantes. Ela cita a radiação infravermelha, né, um tipo de classificação de ondas lá do espectro, e outra que não é usual, né, não é comum, é infraamarela. Depois até tentei sondar o que ela quis dizer com isso, o que ela estava pensando sobre isso. E ela associa exames, né, de imagem, como ressonância, a materiais radioativos, né, urânio, rádio e tal. Então, foi um momento de sondar assim, o que as turmas pensavam sobre isso, né? Outro relato que é da aula 3, que foi quando a gente começou o conteúdo propriamente dito, como eu falei, com a base sobre ondas. Aqui está um exemplo de uma capa de um dos slides que eu usei na aula. Todo o material que eu usava na aula, eu disponibilizei para os alunos depois, não em forma de PDF, mas não em forma de apresentação, mas em forma de PDF, em que eu aprofundava ainda mais o assunto. Então, por exemplo, na aula 3 a gente começou a falar sobre o que é uma onda, os tipos de onda, com muitas imagens, né? A natureza, as formas de propagação, as dimensões de propagação, essa classificação geral. E a gente depois disponibilizava isso com um PDF um pouco mais abrangente. Nessa aula também, para finalizar essa aula, eu utilizei um bingo didático, digamos assim, com um modelo de cartelinha que está aí. À medida que a gente ia explicando a aula, eu ia escrevendo no quadro os conceitos importantes que ele ia falando. Então, onda eletromagnética, onda mecânica, onda transversal, onda longitudinal, os exemplos e tal, de modo que ajudasse eles a já ir pensando nesses conceitos, né? E aí, no fim da aula, a gente fez um bingo didático. Cada aluno recebeu uma cartela, como está nesse modelo aqui, e depois eu sorteava perguntas que estavam associadas aos nomes que estavam na cartela e outros que eles iriam preencher. Então, um exemplo de onda mecânica. Então, a pessoa com essa cartela aqui poderia marcar aqui onda numa corda, e foi um momento também importante, né, de reflexão, porque dava para ver, além de ser lúdico assim, né, meio que uma brincadeira, dava para ver os alunos negociando ali os significados que eles tinham acabado de ver nessa aula. Por último, é um relato aqui dos alunos realizando um experimento no laboratório, que foi a aula 5, que era aquela atividade de tentar fazer a ligação para o celular
envolto no papel alumínio, no plástico, no papel, e tentar descrever hipóteses do que tinha acontecido, o que estava acontecendo, que tipo de onda estava presente ali. Então agora eu quero tratar o que foi avaliado e como foi avaliado, né? A metodologia para análise do que foi produzido ao longo dessa sequência de aulas. Eu trago essa citação do Moreira que foi importante. A avaliação da aprendizagem na UEPS deve ser feita ao longo de sua implementação, registrando tudo que possa ser considerado evidência de aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado. Então, aqui tem algo importante, porque a gente costuma colocar nos planejamentos que a avaliação é processual. Isso parece ser legal de, né, afirmar e tal, mas, de fato, a gente acaba focando na avaliação, de forma tradicional, digamos assim, né, em uma prova no final da unidade ou em uma atividade específica, né, pontual. Esse preceito aqui foi importante para tentar repensar a avaliação nesse sentido. Então, os principais instrumentos de avaliação, além claro, da observação pessoal, dos relatos dos alunos, da lista de exercício, enfim, outros instrumentos que aparecem na sequência didática, os principais foram esses três: a comparação do pré-teste e do pós-teste, a avaliação somativa e, principalmente, os mapas conceituais. Então, usando aqui uma espécie de analogia aqui de um prisma, né? O que se destaca na minha avaliação são os mapas conceituais, porque eles são instrumentos coerentes para poder avaliar a aprendizagem significativa, né? Então, eu queria deixar claro como foi essa avaliação, a comparação entre o primeiro e o segundo mapa. Essa avaliação foi de estrutura e de conteúdo. A análise da estrutura dos mapas foi baseada no trabalho de Correia e Aguiar. Esses autores, eles descrevem mais de três, né? Alguns parâmetros para poder analisar a proficiência dos alunos em fazer mapas com base no número de conceitos, no número de proposições, no número de relações, como são as relações. E eles destacam três que são suficientes, segundo eles, para fazer essa análise de proficiência, de estrutura. O primeiro, eles chamam de densidade proposicional, que eu vou representar aqui com o DP, que é a razão entre o número de proposições no mapa, proposições válidas, né, e o número total de conceitos. Na verdade, todos os parâmetros são baseados no número total de conceitos. A densidade proposicional é essa relação entre proposições, quantas proposições tem no mapa e quantos são os conceitos totais. Essa razão é um número que nos dá uma noção, principalmente quando você compara os dois mapas, dessa evolução conceitual do aluno, né? Outro conceito importante, interessante, é o conceito, outro parâmetro, né? São os conceitos iniciais múltiplos, que é a razão entre a quantidade de conceitos que tem setas partindo dele e o número total de conceitos, porque isso pode indicar diferenciação progressiva, né? Quando você tem um conceito lá no mapa de onde parte mais de uma seta. E o último são os conceitos finais múltiplos, que é quantos conceitos tem ali a caixinha com setas chegando nele. Isso é relacionado ao número total de conceitos também, que, segundo eles, podem indicar reconciliações integrativas importantes. Então, essa foi a análise estrutural. Os mapas foram analisados estruturalmente. E a outra análise foi a análise do conteúdo, que aí foi baseado nos critérios de Novak e Going, que são os propositores, né, do mapa, na verdade. Então, esses autores colocam 4 critérios de avaliação. O primeiro é a pontuação de 1 para cada proposição do mapa, 5 pontos para cada nível de hierarquia, né, bem estabelecido no mapa, 10 pontos para ligações cruzadas válidas e significativas, e 2 pontos apenas para ligações válidas, mas não significativas, e 1 ponto para cada exemplo do mapa. Então, os mapas foram comparados e usando esses critérios para poder avaliar a evolução deles. Bom, o que a gente conseguiu de resultado, o que esses critérios, o que a avaliação do pré-teste, pós-teste, da avaliação sumativa e dos mapas, o que eles revelaram? A gente vai tratar agora dos resultados e discussões
e discutir, né, esses resultados do trabalho. Então, eu queria começar aqui com o pré e o pós-teste. O pré-teste foi composto de 19 questões. As questões iniciais eram de identificação, né, e depois tinha as questões que realmente envolviam compreensão. Eu destaquei aqui no gráfico, nesse gráfico, 4 questões aqui, como símbolo, né, e os percentuais de desempenho geral, né. Então, tem aqui a porcentagem de questões corretas, parcialmente corretas, que são aquelas questões que têm imprecisões, falta clareza, falta coerência, questões erradas, e eu também deixei disponível lá a opção não se responder, no sentido de tentar ajudar os alunos a pensarem que aquilo não era uma avaliação para a nota deles, né? Eles estão muito acostumados, condicionados a pensar na nota. Então, eu queria de fato saber, tentar me aproximar ao máximo do que eles sabiam, inclusive se não sabiam. Então, dá para perceber aqui nessa amostra aqui, digamos assim, uma prevalência de respostas do tipo parcialmente corretas, né, imprecisas ou até erradas, em detrimento de respostas mais corretas. Então, por exemplo, a questão 10 aqui do pré-teste era uma questão que desafiava os alunos em relação ao que eles entendiam de onda, qual era o conceito de onda, né, que eles tinham. Basicamente, era isso. Apenas 11% descreveu algo correto, coerente, e os outros tiveram muitas imprecisões, muitas dificuldades nesse parâmetro. A questão 13 era uma questão que tratava sobre um dos tipos de onda que eles mais conhecem, que são as ondas sonoras. Então, a gente teve um outro número, né, um número mais interessante de respostas corretas. A questão 14 tratava do funcionamento do micro-ondas. A questão 15 era de sensores de segurança, né, e tal. Então, assim, cada questão do pré-teste, do pós-teste, elas estavam relacionadas a um tipo de radiação, um tipo de onda específico, que eu queria avaliar se eles conheciam um determinado tipo ou não, e qual era a ideia que eles tinham. Já no pré-teste, no pós-teste, né, esse gráfico, essa amostra aqui, dá para perceber uma prevalência muito maior de respostas corretas, respostas mais que revelavam conhecimento sobre o que foi abordado, respostas mais densas, mais ricas, com relações mais importantes, né, mais acertadas entre os conceitos. Então, por exemplo, a questão 3 desse pós-teste era basicamente a mesma questão 10 do pré-teste, mas de uma maneira escrita de uma maneira diferente, mas a essência da pergunta é a mesma. A gente vê, por exemplo, um crescimento aqui interessante de respostas corretas, de 11 lá no pré-teste para cerca de 35% aqui, quase 35% de respostas corretas. Eu confesso que no começo, quando eu vi, né, esses números, eu fiquei um pouco desanimado, porque eu esperava um pouco mais. Mas, como eu falei, foi o primeiro contato que eu tive com as turmas. E ao longo do ano, deu para perceber as limitações, as dificuldades que eles têm, dificuldade de interpretação, de leitura, dificuldade de base matemática. E aí eu percebi que, na verdade, esse pouquinho de evolução, na verdade, tem que ser melhor revisto, visto de outra maneira, né? Eu repensei, digamos assim, e me parece agora, olhando para os alunos, né? Agora eu já os conheço um pouquinho melhor, que foi uma evolução interessante. Por todas as questões, né, tem um aumento interessante aí de respostas mais corretas, mais coerentes e mais robustas, né, demonstrando um pouco de aprendizagem, demonstrando conhecimento sobre fenômenos, sobre propriedades das ondas. Então, deu para perceber essa evolução. Então, eu queria mostrar, por exemplo, uma mudança de perspectiva que deu para perceber nessas questões aí do pré e do pós-teste. Então, o exemplo que eu trago aqui é sobre, eu coloquei essa designação C19, A2, para poder não identificar os alunos. O C é do segundo ano C e 19 é o número do aluno lá na caderneta. Então, no pré-teste, na questão 18 do pré-teste, a pergunta, o desafio para os alunos era se eles achavam que as radiações eram prejudiciais. Qual era a ideia deles sobre radiação nesse sentido, né? E aí, por exemplo, o aluno respondeu assim: sim,
pois acredito que o nosso corpo não reage muito bem com a radiação, pois tem uma substância que não faz bem ao nosso corpo, desenvolvendo ainda mais as células cancerígenas. Então, muitos alunos responderam algo parecido. A ideia, né, o repertório científico, cultural que eles têm de radiação vai por esse lado aí, sempre associando radiação a problemas de saúde. E após as aulas, após o contato, né, com o conteúdo na UEPS, nós temos a mesma pergunta feita de um jeito diferente. A pergunta agora era assim: o que você diria para um familiar que afirma que toda radiação é prejudicial à saúde e que, né, que você tem que ter cuidado com a radiação? O mesmo aluno respondeu: eu questionaria sobre como é tratado os tumores. Estou lendo aqui, eu descrevi e vou ler na íntegra como ele escreveu, né? Eu questionaria sobre como é tratado os tumores nocivos que surgem no corpo humano. Exemplo, o câncer. E depois colocaria o meu posicionamento sobre o que eu sei a respeito. Explicaria que vai depender bastante de que tipo de radiação é e como está sendo utilizado. Então veja que o mesmo aluno que inicialmente associava a radiação a câncer, a esse problema de saúde, agora mudou, né, de perspectiva, mudou de paradigma, digamos assim, entendendo, como ele diz aqui, né, depende do tipo de radiação, como está sendo utilizado, que inclusive a mesma radiação pode ser usada para tratar, né, tratar o câncer. O outro instrumento foi a avaliação somativa. Essa avaliação ela é preconizada pelo Marco Antônio Moreira no modelo, né, de UEPS. Ela foi aplicada na 8ª aula da sequência didática. Foi uma avaliação individual, discursiva, 9 questões discursivas. Os alunos tiveram 60 minutos para poder responder. E ela constava de 6 questões do livro Física Conceitual e 3 questões adaptadas do Enem. Adaptadas porque as questões do Enem são objetivas, né? Então, eu adaptei para ficar uma questão discursiva. O desempenho geral nessa avaliação foi de 1/3 das respostas boas ou excelentes. Metade teve um desempenho mediano e 1/6 respostas ruins, erradas, ou questões que foram deixadas em branco. Essa avaliação ela teve que ser adequada ao calendário de avaliações do colégio. Então, os alunos estavam em uma semana de avaliações, como eles estão fazendo aqui agora, né? Então, tinham esse desafio. Então, eu atribuo um pouco desse desempenho. O desempenho podia ser melhor se não fosse esse desafio para eles de dar conta de várias avaliações ao mesmo tempo, no mesmo dia. E ainda tive um desafio muito grande com eles, porque todas as avaliações da semana de prova são objetivas. E todas essas avaliações, todas as questões que eles tiveram que responder aqui foram discursivas, abertas, porque eu acho mais interessante para poder ver, avaliar, de fato, né, o que eles estavam pensando, o que eles tinham aprendido até ali. Então, eu mostro aqui alguns exemplos de respostas, de perguntas e respostas nessa avaliação. Começo com a pergunta número 1 e a resposta da aluna B25. A pergunta era: o que produz uma onda eletromagnética e uma onda mecânica? Essa pergunta foi tirada lá do livro do Física Conceitual. Vejam que ela responde algo coerente, mas que ela não responde às perguntas. Ela escreve: todas as ondas eletromagnéticas têm em comum sua velocidade de propagação no vácuo, e as ondas mecânicas precisam de um meio para se propagarem. Ela entendeu essa diferença entre onda eletromagnética e onda mecânica, né? Essa necessidade de ou não de um meio de propagação. Mas ela não responde à origem, não fala da origem, o que é perguntado. Já o aluno C31 diz: no caso de onda eletromagnética, oscilações de cargas elétricas; no caso de uma onda mecânica, algo vibrando. Então foi simples, objetivo e assertivo, né? O exemplo número 2 aqui é da pergunta número 3 da avaliação somativa. Resposta do aluno A14. Como que o comprimento de onda luminosa se relaciona à sua frequência? Então, eu queria tentar avaliar se os alunos entenderam a relação de proporcionalidade entre comprimento de onda e frequência, né? E ele escreve: quanto maior o comprimento de uma onda, menor será a sua frequência. Então, vários alunos demonstraram um bom entendimento desses parâmetros de comprimento de onda, de frequência, amplitude das ondas.
A questão número 4, eu até anotei aqui, foi um pouco ruim de ver a resposta. Eu começo a tratar agora do espectro eletromagnético, para saber se os alunos conseguiam aplicar esses parâmetros para diferenciar as ondas do espectro eletromagnético. Qual é a principal diferença entre a onda de rádio e uma onda luminosa? E entre luz e um raio-x? O aluno C17 responde: ondas de rádio têm longo comprimento, tendo frequências e amplitude modulada, e tem menor frequência, enquanto onda luminosa tem a maior frequência. Raio-x são ondas altamente penetrantes que atravessam tecidos moles, ou seja, tem uma alta frequência, e a luz visível é responsável pela visão humana. Então, esse aluno e outros alunos também conseguiram acertadamente usar esses parâmetros de comprimento e frequência para diferenciar as ondas no espectro, que eu acho algo que eu acho relevante, e isso depois aparece também nos mapas conceituais. O último exemplo é da pergunta número 6 da avaliação somativa. A pergunta era: você consegue enxergar ondas de rádio? Você consegue ouvir ondas de rádio? Justifique sua resposta. Aqui está a resposta da aluna B36. Não. As únicas ondas que podemos enxergar são as da luz visível. Então ela demonstra ter entendido essa questão de que a luz visível é a única que pode acionar o nosso sistema visual, né? Nós apenas podemos escutar ondas sonoras. Então ela demonstra ter entendido essa diferença. As ondas de rádio conduzem energia, e para que nós escutemos, entre aspas, a transmissão, elas precisam chegar a um aparelho para ser recodificada e transformada em onda sonora. Então, essa aluna demonstra, né, que conseguiu entender perfeitamente aí a diferença entre os tipos de ondas aí. E eu finalizo aqui com o principal instrumento como eu disse, o principal instrumento usado aqui na avaliação da eficiência da UEPS, que são os mapas conceituais, a comparação dos mapas conceituais produzidos ao longo da sequência didática. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos de mapas e aquelas avaliação com aqueles parâmetros de estrutura e de conteúdo. Aqui está o mapa do aluno A2, o mapa 1 e o mapa 2. Então, muitos alunos começaram com esse mapa, com esse aspecto de mapa mental, que é o que eles conheciam, né? Então, você vê que eles escrevem sem caixas, eles não escrevem conceitos, não tem seta, não fica claro as relações que eles fazem entre o que está escrito. O mapa 2 já tem uma estrutura um pouco melhor, mais conceitos, né, demonstrando uma evolução de entendimento, uma evolução conceitual interessante. Os números mostram essa evolução, né? Aqueles parâmetros servem para mostrar essa evolução. Então, eu vou passar aqui e mostrar análise de estrutura e análise de conteúdo. Então, para esse mapa desse aluno, esses mapas do aluno, a gente tem uma evolução interessante do parâmetro de densidade proposicional, de 0,23 para 0,62, e avanços assim pequenos, tímidos, dos parâmetros de CIM e CFM, que são conceitos iniciais múltiplos e finais múltiplos. Então, esse mapa aqui, ele representa uma boa parte de alunos que ainda tiveram muita dificuldade de demonstrar, através do mapa, diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Então, eles escrevem um novo mapa, mas com conceitos ainda muito isolados, tem muita dificuldade de fazer essas relações. A análise de conteúdo também mostra isso. Então, tem uma evolução da quantidade de proposições, uma melhor hierarquia dos conceitos, dá para ver uma melhor hierarquia dos conceitos. Então, demonstrando esse entendimento do nível de subordinação entre os conceitos, né? Mas você vê que não tem nenhuma ligação cruzada, não conseguem fazer ligações cruzadas, representa uma boa parte dos mapas. E tem, interessantemente, uma redução no número de exemplos, né? Então, no total, tem um crescimento aí um pouco tímido dos parâmetros, né? A gente vê visualmente, vou voltar aqui, a gente vê visualmente uma evolução, mas os parâmetros mostram uma evolução, digamos assim, de entendimento tímida, digamos assim, nesse sentido, né? Pequena.
Outro exemplo aqui, exemplo 2, é o mapa do aluno B 25, a turma B, número 25. Então, o primeiro mapa já aparecem as setas, aparecem palavras de ligação um pouco mais coerentes, mas que formam proposições pouco claras, né? Ou até muito estranhas, como, por exemplo, tem uma parte aqui nesse mapa, aqui, a força dos ventos, no fim aqui dessa ramificação do lado esquerdo, força dos ventos causa terremotos. Então, tem esses problemas. Alguns mapas apresentaram esses problemas, eles começaram aí a circular os conceitos, colocar em caixinhas, apareceram as setas, apareceram palavras de ligação, mas os mapas demonstram claramente essa falta de entendimento, de melhores relações entre os conceitos. Há uma evolução muito interessante aqui do mapa 2. A gente vê os conceitos melhor relacionados, aparecem, por exemplo, aqui pela primeira vez a distinção do espectro eletromagnético, né, como é possível ver aqui. Aparece também as formas de propagação, as características gerais das ondas, mas não a ligação entre o tipo de onda que é citado e as características dela. Falta essa ligação transversal, digamos assim, nesse mapa. Então, aqui está a análise de estrutura do mapa. Há um crescimento, novamente, né? Todos os mapas, na verdade, apresentaram esse crescimento de estrutura e de conteúdo. Então, tem um crescimento aqui da densidade proposicional de 0,37 para 0,74 e dos outros parâmetros ainda também muito pequenininhos. A análise de conteúdo, a gente tem uma mudança aqui do número de proposições muito grande. Então, esse mapa representa esses alunos que conseguiram fazer essa evolução, né? Uma evolução muito grande da quantidade de proposições coerentes, né? Digamos assim. O nível de hierarquia também aumenta. Ainda a gente não tem ligações cruzadas aqui. Foi algo que chamou a atenção, e tem um pouquinho de aumento na pontuação de exemplos, né? Consegue exemplificar os conceitos, relacionando com coisas que eles conhecem no dia a dia, cotidiano, mas ainda de forma pequena. Mais uma vez, a gente tem uma evolução interessante do total de pontuação para os mapas, né? Então, isso demonstra evolução do entendimento, melhores relações entre os conceitos, relações mais significativas, mais ricas, mas ainda falta aquela clareza em ligações cruzadas que demonstram reconciliações integrativas. Exemplo número 3. O mapa 1 da aluna A19 tem aqueles problemas de não ter aquela estrutura de fato de mapa. Eles tiveram muita dificuldade nos mapas iniciais nesse sentido, né? A estrutura não lembra um mapa de conceitos de verdade, né? E aí no segundo mapa a gente já tem uma estrutura um pouco mais coerente, né, com o que se espera de um mapa de conceitos. Aqui a gente já nota as ligações transversais. Então, por exemplo, em uma determinada parte aqui do mapa, a aluna consegue distinguir que as ondas eletromagnéticas são do tipo transversal, ligando a ramificação de direção de vibração. Embora ela tenha tido um problema aqui, associando todas as ondas mecânicas ao tipo longitudinal, como se dá para ver. Então, esse é outro tipo de evolução que aconteceu. Os parâmetros mostram isso, é um crescimento muito grande da estrutura, né, dos parâmetros que envolvem estrutura. Isso demonstra a proficiência, né, evoluindo para produzir o mapa. 0,61, de 0 para 0,61 de densidade proposicional, de 0 para 0,46 de conceitos iniciais múltiplos, de 0 para 0,15 de conceitos finais múltiplos. E ainda são números baixos, né? Revelam pouca proficiência no mapa, mas já é um início, né, interessante, uma evolução interessante. Eu creio que se esses alunos continuassem produzindo os mapas, é bem provável, né, que eles aumentariam ainda mais essa proficiência, esses números seriam ainda melhores. É o que indica, né, o que tudo indica.
Análise de conteúdo desse mapa, um aumento expressivo do número de proposições, um aumento interessante do nível de hierarquia, com ligações cruzadas agora, né? As primeiras, embora, como eu falei, com alguns problemas ali, que dá para serem notados, mas já com essas ligações e o aumento do número de exemplos também. Então, isso somado mostra um crescimento total aí dos parâmetros, a soma dos parâmetros, muito grande. E, por fim, a aluna B16, que representa aqueles alunos que começam com um mapa que já mostra alguns indícios interessantes, como as setas, os níveis um pouco definidos, as palavras de ligação que são mais coerentes, como ocorre, inclui, mas no fim das contas apresentam relações que não fazem muito sentido, né? Precisam ser melhoradas. Então, ela divide, por exemplo, o tipo de ondas em eletromagnéticas, marítimas, sísmicas e sonoras. E você vê que a distinção eletromagnética e mecânica fica muito distante, porque ela coloca ondas mecânicas dentro da ramificação de ondas marítimas. Então, a gente vê esse problema. No mapa 2, a gente já tem uma evolução muito clara, muito grande. Mais uma vez, a diferenciação do espectro eletromagnético com frequência, comprimento de onda, algumas ligações cruzadas, as principais características das ondas, os diferentes tipos e algumas tentativas de ligação transversais aí. Isso dá para ver também aqui nos parâmetros. Um crescimento muito grande, densidade proposicional, 0,29 para 0,96, e ainda, como aconteceu em muitos dos mapas, né, o crescimento pequeno dos parâmetros de CIM e CFM. O número de proposições aumentou bastante, a hierarquia também, e aqui tem um problema aqui no número, né, 22, né, ligações cruzadas. Como eu disse, a gente percebe essas ligações, essas relações que a aluna consegue fazer, mas ainda com alguns problemas, mas elas já estão lá. E um aumento também, um pouquinho, né, do número de exemplos, fazendo com que a pontuação total seja a maior, tenha um maior crescimento aí. Muito bem. Então, o que esses números, a comparação dos mapas, os resultados da avaliação somativa, da comparação do pré-teste e do pós-teste indicaram, né? Quais são as conclusões e as perspectivas para a sequência didática a partir disso. Então, quero finalizar com algumas conclusões. Bom, para mim, como eu disse no início, foi muito importante ter essa possibilidade de aproximar a teoria e prática. E agora, claro, eu tenho que reconhecer da dificuldade de fazer isso, os desafios de fazer isso. Mas, com certeza, provocou uma reflexão pedagógica importante. Os estudantes, de modo geral, eles relataram, os relatos de aprendizagem foram muito positivos. No fim do pós-teste, eu peço para eles fazerem algumas considerações sobre a produção dos mapas, por exemplo. Então, muitos deles relatam que, apesar de ter sido trabalhoso, cansativo, refazer os mapas ajudou a eles enxergarem relações que eles não viam, ajudou a aprofundar o conhecimento, ajudou a perceber o conteúdo, por exemplo, desafiando, né, a perceber o conteúdo no seu cotidiano. Isso foi muito interessante. O pós-teste indicou um crescimento do entendimento da natureza, das propriedades das ondas eletromagnéticas. A avaliação somativa mostrou avanços também nas compreensões das características, das aplicações dessas ondas, e os mapas conceituais, com esses parâmetros aí, deu a perceber um desenvolvimento conceitual interessante. E, como eu disse, eu acho que uma das principais conclusões é que, de fato, a proficiência, os parâmetros indicam isso, né? A proficiência em construir o mapa certamente iria melhorar se eles continuassem fazendo o instrumento, né? Se eles fossem desafiados a refazer
os mapas mais de uma vez. Eu acho que iria aparecer ainda mais, relações mais ricas e mais significativas. O que eu pude destacar, principalmente na evolução dos mapas, que foi o nosso principal instrumento de avaliação, é que eles apresentam um aumento do número de conceitos e proposições válidas. Dá para perceber claramente que os alunos começam a usar melhores palavras de ligação, e isso resulta em relações mais claras, mais significativas. Então, no início, eles repetiam muito a mesma palavra de ligação e tornava aquela ligação rasa. Então, isso é muito perceptível nos mapas. E isso melhorou à medida que eles produziram o segundo mapa, depois das aulas. Um maior e melhor uso de setas, mostrando uma melhor relação de sentido. Então, muitos mapas começavam sem setas, né, indicando qual é o sentido da relação, e eu acho que a maioria deles acabavam com isso. Uma melhora na expressão de diferentes níveis hierárquicos, isso foi perceptível também. Os alunos tiveram mais facilidade de demonstrar os níveis de subordinação entre os conceitos e fizeram isso de forma interessante. Uma maior quantidade de exemplos válidos na designação dos conceitos. Aqui é um parâmetro que talvez foi um dos que menos foi o menor cresceu, mas ainda assim é possível apontar o crescimento do mapa, crescimento do número de exemplos, né? E uma melhora dos parâmetros de densidade proposicional, conceitos iniciais múltiplos e conceitos finais múltiplos. Esses últimos dois também é inegável, né? Tem que reconhecer que um crescimento pouco tímido, mas ainda assim uma evolução. Então, quais são o que eu vi, né, do trabalho que foi produzido é que, como eu disse, a proficiência na produção dos mapas conceituais impactou, né, na maneira como eles produziram, e se eu tivesse que atualizar a sequência didática, eu com certeza faria essa atualização, cuidaria de que a preparação para a sequência didática, tendo em vista os mapas conceituais, fosse melhor, né? A oficina de mapas fosse um pouquinho maior e cuidaria um pouco mais dessa proficiência da construção dos mapas. Uma das sugestões, por exemplo, é utilizar mapas conceituais em vários componentes curriculares ao mesmo tempo. Então, pedir a ajuda dos colegas de outras disciplinas para tornar esse instrumento de avaliação um pouco mais comum, mais popular entre os alunos, de modo que eles tenham essa noção, né? Tenham mais possibilidades de produzir mapas, apresentar os mapas, negociar significados ali com os colegas enquanto eles apresentam os mapas, porque de fato faltou, né? Eu senti falta disso neles. Outra atualização que eu faria, se possível, é utilizar um software para a produção dos mapas, porque os alunos tiveram essa dificuldade de produzir ele na sala em papel. Então, uma sugestão é utilizar esse programa, por exemplo, né, que é gratuito. Quando a gente fez a sequência didática, quando foi aplicada, a gente não tinha esse ambiente aqui de laboratório de informática, ainda não estava disponível, não estava pronto, né, como a gente tem hoje, com acesso à internet. Seria interessante fazer aqui. E eu atualizaria o planejamento de algumas aulas, pensando em melhorar aqueles parâmetros que indicam diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Então, os mapas acabam com muitos conceitos onde você só tem uma relação entre um conceito e outro, né? Não tem muito poucos conceitos com mais de uma seta saindo, mais de uma seta chegando, indicando, como os autores falam, essa diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Eu acho que isso seria uma perspectiva interessante para atualizar a sequência proposta, a sequência didática, né? Então, aqui estão algumas referências que foram mostradas aqui nessa apresentação. Existem muitas outras referências que foram usadas pelo trabalho, que estão lá na dissertação, e eu finalizo aqui a apresentação agradecendo a atenção de todos aí. Muito obrigado pelo convite, pela
participação da banca, né? Agradecer a Paulo e a Aníbal. Paulo, você pode abrir seu microfone, se for o caso. A sua apresentação foi excelente, eu gostei muito. Foi muito bem, você está muito consciente do que você está falando, pelo menos demonstrou na apresentação, no seu texto escrito também, na dissertação. Você está muito consciente, escreveu muito bem, apresentou muito bem, pelo menos na minha opinião, sim. Tá? Você esclareceu várias coisas que eu tinha lido e tinha ficado um pouco com alguns questionamentos, mas na sua apresentação eu risquei aqui pelo menos umas 4 perguntas que eu ia fazer. Eu também vou me estender tanto assim no tempo aqui, vamos ser rápido. Você é daí, da região mesmo, do Vale de São Francisco? Sou daqui. Não moro aqui, trabalho apenas aqui em Capim Grosso, mas sou daqui, moro aqui a 60 quilômetros aqui de Capim Grosso. Formado por aí mesmo? Fiz licenciatura na UFES, em Feira. Certo. Em Feira, né? Certo. Pronto. Pelo que eu vi, o teu trabalho está extremamente bem ajustado à ideia do que é o mestrado profissional. Né? Aqui em Garanhuns, a gente já teve um polo de mestrado, mas devido a alguns problemas, esse polo foi encerrado. Eu cheguei a orientar vários alunos, e eu acho que talvez a primeira turma, logo quando esse mestrado foi criado, a gente teve umas 2 turmas no máximo. Né? E no início a gente tinha muita dúvida de que nível deveria ser, como esses trabalhos deveriam ser, né, de fato, construídos. E aí você mostrou com o seu trabalho a evolução de toda essa história ao longo dos anos, né? Fazia tempo que eu não via nenhum trabalho de mestrado profissional e estou vendo agora que os trabalhos que estão saindo, pelo menos com o exemplo do seu, estão extremamente bem ajustados à filosofia, talvez a ideia inicial e o propósito desse mestrado mesmo. Você está de parabéns. Como você falou, você comentou que só tem uma aula semanal de física no colégio normal, Algumas turmas, professor, as turmas do novo ensino médio, aqui no colégio tem algumas modalidades, né? A gente está no período de transição, então a gente tem algumas modalidades de ensino. As turmas do novo ensino médio, da proposta do novo ensino médio, que está vigente aqui na Bahia, apenas, para o segundo ano, é apenas uma aula por semana. É muito desafiador. É muito pouco. É muito pouco para a gente entender o mundo que nos cerca. Né? Com relação ao texto da dissertação, né, são 150 páginas, então também não é um texto tão curto assim, né, apesar de ter o produto e a dissertação. Mas está muito bem escrito, certo? Está muito bem feito, não tem grandes sugestões, não tem praticamente nada que você mudar. Eu não consegui ver nenhuma mudança onde eu tivesse que sugerir, eu sentisse vontade de sugerir uma alteração em alguma sequência, em alguma maneira de transmitir uma ideia. Isso é raro, é muito difícil. Né? Se fosse um aluno de bacharelado fazendo mestrado acadêmico, estrito senso, provavelmente essas 150 páginas ia dar muito trabalho para serem corrigidas, porque em geral é assim que acontece. Então, quando eu vi o tamanho, eu já falei para Aníbal, ele está aí de prova. Eu disse, rapaz, 150 páginas, eu vou ter um trabalho. Mas aí eu tive uma surpresa, né? Está muito bem feito, certo? É mais um mérito seu. Você parece estar bem maduro e consciente do que está fazendo. Mostrou muita maturidade, está tudo bem conectado, bem fluido, está agradável de ler. Mas se procurar direitinho, a gente sempre tem alguma coisa ou outra para comentar. Se você passar 10 anos olhando seu texto, você vai passar 10 anos mexendo nele. Né? Sempre assim. Na verdade, desculpe ele interromper. E pode interromper. Cada vez que eu leio, parece que eu dá vontade de reescrever alguma coisa. Exatamente. Tem uma hora que a gente tem que parar de vez, porque senão nunca mais vai parar de mexer. Você atinge um estágio que não consegue finalizar mais. Né? Então, vê só, tem só uma coisa que me chamou a atenção foi na frase que você colocou, muito bonita, antes do resumo, tem só nas escolas não deveriam ter como verdadeiro fim insinuar complexidade, né?
Aí tem mais, antes, restaurar a simplicidade. Aí aí ficou NAS, NAS, né? Eu acho que é MAS, não é isso? Sim. Para que não passe batido nessa frase, senão vai chamar a atenção. Então, outra coisa, as páginas você não numerou, né? Não estão numeradas, só está numerada a partir do produto. Pelo menos a versão que eu tenho aqui não está numerada. Aí isso aí pode trazer uma certa dificuldade para a gente se comunicar aqui ou para outras pessoas se situarem não é isso? Professor, tomei um susto agora aqui, viu? Fui verificar, de fato. Na verdade, eu não sei o que aconteceu. Confesso que eu não sei o que aconteceu. Certo? Isso é Não, algo mas a fácil gente de fazer, aqui... né? Uma configuração fácil de fazer. Não sei Isso, se eu mexi para colocar a numeração no produto e acabou pode ser. tirando do resto, viu? Mas, de fato, tinha, assim, viu? Peço Certo. desculpas aí pela... Não, você não precisa pedir desculpa por isso. A gente está aqui só para conversar, é uma conversa bastante informal, não precisa se preocupar com nenhum tipo de comentário, não. Você tem tempo para ajustar isso, né? Ela não vai sem os números, não, tenho certeza. Aí no produto ele já começa da página 90 e tanto. Aí eu não sei se tem algum motivo para fazer a sequência numérica contínua, de 1 até o final, ou se você encerra na dissertação e recomeça no produto. Tem alguma regra para isso, ou vantagem, ou tanto faz? Eu me lembro que eu pesquisei sobre isso, e eu... É porque agora fica difícil falar porque não tem a numeração, né, na É, dissertação. certo. Mas, originalmente, era para ter a numeração da dissertação normal e recomeçar no produto. Certo. Eu acho mais coerente, né? Mas, Eu também faria essa escolha. Certo? A menos que, como trabalho para entregar, seja uma sequência contínua, mas uma vez que você destaca o produto, você recomeça, né? sim, é porque a gente entrega o produto também à parte, né, da dissertação. Ah, Então, poderia ser assim. pronto. Exatamente. Isso, o produto é um apêndice, ok. Então, com relação às referências, eu notei que você usou muito referências de livros básicos, né, de física, dos anos iniciais, né, o Halley, Moisés, e não lembro se você chegou a usar referências mais clássicas e mais, assim, aprofundadas do curso de graduação de física, por exemplo. Tem algum motivo específico, didático, pedagógico, ou foi opção? Não, não tem motivo não. Esses livros são os que eu tenho mais Certo. contato. Né, contato, certo. Talvez no produto esse tipo de referência seja bem adequado, né? Porque ele vai ser uma coisa aplicada no nível que não requer tanta profundidade. Mas talvez na dissertação valesse a pena, já que ela é a parte fundamental do produto, chamar atenção para alguns livros mais clássicos, para as pessoas que quiserem se aprofundar, como nem que seja o Griffiths, pelo menos, que é um livro de eletromagnetismo da graduação, né, tradicional de física. E se quiser ir mais além, você colocar o Jackson ou qualquer outro. Eu não sei se tem como colocar referências no final que você não usa, né, só para complementar a quantidade de referências, ou E botar eu uma observação. Pode falar. que, que eu lembro, viu, professor? Eu acho que isso não é indicado. Estou Certo. disponível e a professora Marielle pode me corrigir aí, mas Certo, certo. Era uma curiosidade minha, a certo? Eu orientação, olhei, a gente inclusive recebe um modelo muito legal da construção da dissertação pela própria coordenação do mestrado, e eu me lembro de ter visto essa orientação lá. certo. Foi justamente a minha primeira pergunta, se tinha tido algum motivo, e então o motivo é mais ou menos esse, né? A não recomendação de puxar para a parte mais científica, mais acadêmica, mais profunda, né? Tá certo. Então, tudo bem. Era, uma, era só uma curiosidade. Aí não tem.
praticamente nenhuma alteração, velho. Eu até comentei isso com o Aníbal em particular, eu disse, rapaz, está muito bem escrito, está muito boa, ainda bem, né? Ainda bem. E no máximo tem coisas, tipo, tem aqui um trecho que você fala no arco-íris de Maxwell, por exemplo, seção 231. Né? Aí o segundo parágrafo, você diz, as equações de Maxwell mostram que um campo magnético variando no tempo cria um campo elétrico e que um campo elétrico variando no tempo cria um campo magnético. Então, esses campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si, podem regenerar um ou outro, e tal, tal, tal. Aí, do jeito, se eu ler isso aí, eu vou pensar que é sempre. Mas não é sempre. Mas como ele está inserido no contexto de ondas eletromagnéticas, a gente entende perfeitamente. Mas é no máximo algo desse tipo. Não tem nada que desabone o que está aí escrito, inclusive, nem o que eu li no seu trabalho. É aquele detalhe que se você passar 10 anos lendo, vai passar 10 anos mexendo. Tá ótimo. Você já aplicava mapas em suas aulas antes? Isso é uma ideia que você quer trazer a partir de agora ou foi só para o mestrado? Não, então, isso é algo interessante de citar. Eu agradeço a sua pergunta. Eu já havia usado, sim, mapas, mas sem esse cuidado do referencial teórico, sabe? Eu usava mapa como mais uma avaliação. Uma coisa mais intuitiva, né? Ver o que está em volta para você tentar perceber o que é que está ali. Por exemplo, eu não me preocuparia em ter o cuidado de refazer os mapas e tentar avaliar essa evolução entre os mapas. Possivelmente eu iria aplicar como um instrumento de avaliação pontual mesmo. Certo. Essas, como é que fala? Essas coisas aqui realmente foram muito interessantes de aprender. É disso que eu queria falar no sentido do contexto de formação aqui do mestrado, né? Isso é importante e quero dar esse testemunho, digamos assim, como professor da educação básica. Certo. Então, sem dúvida, eles são, né, super eficientes para promover o aprendizado intuitivo, para tentar formar conexões, né, com a cabeça dos alunos que estão aprendendo essas coisas aí, né, ou qualquer outro, em outra área, qualquer tipo de conceito ou relações conceituais. Mas, assim, o quanto você coloca como peso nesse tipo de abordagem, usando mapas conceituais, para depois atribuir uma nota aos mapas finais. Né? Tem a evolução do primeiro mapa, segundo mapa. No final das contas, se você fosse usar isso como critério avaliativo, que nível de profundidade você ia colocar um mapa desse na nota, já que temos que botar uma nota. Se você poderia dar um exemplo, ou então dizer, não, eu acho que é muito importante ser um percentual alto da nota. Ou então eu faria um mapa hoje com o que eu sei e daria 20%, 2% pelos mapas, 8% pelas outras avaliações, trabalhos, etc. Entendi. Olha, até diante do que eu vi, algumas teorias, eu acho importante ter uma diversificação do instrumento de avaliação. Então, certo. Eu não acho que um instrumento apenas é o ideal. Mas diante da riqueza de que o mapa pode me dar, de entender o que o aluno entendeu, eu não teria problema nenhum em dar um peso relevante para a nota do mapa. Principalmente da evolução, de refazer o mapa. Certo. Eu não teria problema, hoje eu não teria problema nenhum em dar esse peso, entende? E antes? Você dava algum peso para isso? Não, certamente não. Como eu disse, eu iria ver o mapa como uma avaliação mais pontual. Certo. Porque também tem que ter um pouco de cuidado com o peso que a gente pode dar para isso, já que é uma questão nova, às vezes a gente se empolga, né? Ele vai pensar, e começar a acreditar que esses mapas agora refletem realmente isso, todo o claro. Absorvido.
E não sei se existe uma diferenciação entre a eficácia desse mapa em áreas diferentes. Será que você acredita que em áreas diferentes os mapas são mais favoráveis? Como, por exemplo, na biologia, onde você tem vários sistemas, né, que se comunicam, às vezes recebendo ou transmitindo matéria, energia, seja lá o que for, fluidos, não sei. Mas o próprio corpo humano já parece um mapa conceitual, né? Já parece um mapa conceitual. É luz entrando, é comida, é tato, é olfato, todo esse gerenciamento a gente pode desenhar no mapa. Eu não sei se em outras áreas eles seriam mais relevantes ou mais fáceis de fazer, não sei. É mais uma reflexão, coisa que passou pela minha cabeça. É, reflexão interessante, eu também nunca tinha pensado sobre isso, não. Mas, assim, pensando nos princípios que estão por trás do mapa, no que ele pode revelar, em como ele ajuda a ver que relações os alunos fazem, eu acho que poderia ser aplicado em diversas áreas. Cada um no seu nível de profundidade ou de ramificações, não sei. Tá bom. Ok. Aí, quando você fez o seu produto, você pensou nele, provavelmente pensou em alguém usando esse produto, né? Afinal de contas, o nome já está dizendo, né? Produto. Aí você procurou colocar nesse produto algum ingrediente que, digamos, traga para o professor que vai usar isso, que não é você, ser capaz de reproduzir o que você faz, sob outras condições, porque você está extremamente motivado, bem treinado, com alunos selecionados no colégio estruturado. Mas se isso é divulgado para todo canto, você vai ter escola pública, escola privada, alunos desmotivados, professores desmotivados, professores que não têm o treinamento para usar. Aí você tentou, pelo menos, ajudar quem vai usar o produto, supostamente usaria. Então, professor, durante a construção da sequência, eu tinha isso em mente, né? Eu pensava nisso, poxa, o que eu estou propondo aqui, o instrumento e tal, daria para ser reproduzido facilmente? Eu não sei se eu consegui, mas, de fato, eu tinha isso em mente. Agora, é algo que você já citou aí, já me fez refletir, realmente, né? Por exemplo, no treinamento, na proficiência de fazer os mapas, por exemplo, aí eu confesso que realmente eu não tinha isso em mente no início. Pensei mais no ensino em si ali, né? Nas aulas. Certo. Eu tinha isso em mente, sim. Certo. Por exemplo, eu deixei de usar, eu escolhi em determinada aula usar um determinado instrumento pensando nisso. Mas, poxa, vou mudar porque eu acho esse aqui mais fácil, mais acessível, mais... Certo. Pois é, uma continuidade do seu trabalho até outra dissertação poderia ser a avaliação de eficácia do emprego do seu produto. Você pegar e trabalhar como psicanalista, você só olha, você dá um treinamento inicial para, vamos dizer, 10 professores de escola diferente e fica calado, espera o resultado do produto, deixa eles aplicarem, né? Então, eles vão aplicar do jeito que eles entenderam, aplicar e você, talvez, você não sei se tem interesse em continuar isso aí, mas esse trabalho, você vai terminar seu mestrado, né? Mas um outro aluno poderia fazer um teste de eficácia, digamos, no mundo que não é o seu, em outras escolas, públicas, privadas, para ter um quantitativo do resultado do uso desses mapas, como se eles tivessem, desses mapas não, né, do seu produto, na mão dos outros. Mas tá bom, eu acho que não tenho mais nada, o seu trabalho está excelente. Eu gostei de ver que a gente pode quantificar um mapa que é apenas uma ideia, sem fazer com que o aluno tenha que fazer um cálculo para responder uma questão de física, para você ver se está certo e dar uma nota. Ele escreve o que está pensando e você consegue transformar esse pensamento que está ali naquele papel num número, através dos valores que você atribui aí a cruzamentos, hierarquia, essas coisas, né, nas conexões do mapa. Isso é bacana. É transformar uma ideia no número. Quantificar o que é qualitativo, mas digamos assim.
Pois é isso. Agradeço mais uma vez. Você está de parabéns. Por mim, você está aprovado. Obrigado. Valeu. Passa a palavra aí. Antes de mais nada, queria agradecer tanto a Aníbal quanto o Paulo. Né? É sempre bom. E quando você pega um trabalho bacana para ler, de fácil leitura, né? Então, é um trabalho que eu comecei a ler e foi contínuo, não é aquela coisa chata que você para, volta, que tem que ir corrigindo, então tá fácil leitura. O tema é bastante interessante, né? Eu gosto do mapa conceitual, vocês já devem saber, né? Quem me conhece. E quem acha que fazer mapa conceitual é fácil, né? Tá muito enganado, né? Que apesar dos conceitos, interligar eles e colocar é uma dificuldade, e aí a gente começa a entender o que está na cabeça do aluno. E na maioria das vezes são mapas mentais e não mapas conceituais, né, que a gente vê proposto pelos alunos. Né? E você trouxe bem claro essa diferença de mapa conceitual. O que é, né? Já não falou que é de Ausubel, que é um grande avanço, porque infelizmente a gente ouve ainda muita gente falando que o mapa conceitual não fala que é de novo, que é de Ausubel. Então isso já é até um alívio, assim, porque você ouve gente da área pedagógica falando isso. Então, usou o EPS do Moreira, né? Maravilhoso ter aplicação dela. Aí, uma coisa que eu sempre lembro que o Moreira trouxe na aula dele, quando ele falou do mapa. Às vezes o aluno tem a dificuldade de fazer a ligação dos conceitos no papel. E se você pede para ele apresentar o mapa dele, ele te traz uma evolução que ele não conseguiu pôr ali. Ele consegue explicar falando, mas ele não consegue fazer isso escrito. Então, o que ele sugeriu para a gente na aula é, pós o mapa conceitual pronto, os alunos apresentarem ele. Então, talvez isso, caso você continue, né? Espero que sim, aplicando o seu produto, não só esse, mas outros conteúdos, que eles possam apresentar e você tirar as dúvidas, né? Porque é a hora de um feedback, é a hora que você vai conseguir sanar a dúvida daquele aluno também. Né? Então, isso é bem interessante. A modo que você avaliou os mapas, eu gostei bastante, né? Não é só você deu nota, né? Então, isso é complicado fazer, não é fácil. Eu imagino o trabalho que você teve. Fiquei meio sem entender, mas depois você explicou para o Caio que tem metade da escola que está com o novo ensino médio e metade com o ensino antigo. Sim. Espero que Ensino seja de tempo novo. integral. Eu espero que a gente consiga reverter isso. Estava sem esperança, mas depois do resultado do PISA, essa semana que eles falaram de recomeçar a rever esse novo ensino médio novamente, e é difícil. Mas já que vocês estão aí com isso, eu acho que eu falo para os alunos que estão agora no mestrado, vocês aproveitarem essas disciplinas sem muito para dar física, para dar ciência. Então, uma disciplina que não tem menta, vocês produzirem conteúdo de ensino científico para elas, né? E transformar elas em conteudistas, né? Não gosto desse nome não, mas que tragam, e não ensina a fazer brigadeiro ou relações afetivas ou não estou menosprezando relações afetivas no sentido amplo não, tá? É no querer colocar que eu estou vendo uns nomes de disciplina que estão me assustando no novo ensino médio. Então, se a gente consegue trazer cientificidade dentro delas, a gente pode tentar minimizar o horror. Né? É nesse sentido.
Bora lá. Eu vou fazer algumas sugestões e vou aproveitar que Caio falou das páginas. Eu acho, aí depois você vê com o Aníbal, o apêndice produto, aí o restante que você colocou de apêndice, tudo fazer parte do produto e não da dissertação. Aí tua dissertação só vai como apêndice o produto. Eu escrevi isso, mas se não ficou claro. Tá? Aí, sempre citar no texto, você fala do bingo, aí você não coloca o que está lá no apêndice. Uma coisa que eu gostaria de ver, que eu acho que enriqueceria mais, que eu tenho certeza que você fez, são suas aulas. As aulas que você preparou, se preparou slides. Colocar no apêndice do produto, porque isso vai ajudar o professor. Né? Você tem, eu acho que a maior satisfação nossa é que o produto seja reproduzido. Né? Aí, nisso, tenho um mínimo de sugestões para fazer. Eu escrevi algumas coisas, tá? Aí eu vou falando. Se você não entendeu também, você pode ir parando. Uma coisa que eu aprendi com um professor aqui da Unifasf, que dá aula de metodologia, o Paulo Gustavo, ele fala sempre que as palavras-chave nossas têm que ser diferentes do título. Porque quando você vai fazer a busca disso num site de pesquisa, ele busca pelo título e pelas palavras-chave. Se você põe as mesmas palavras, a abrangência da pesquisa é menor. Então, se coloca palavras diferentes, é mais fácil do seu texto ser achado. Eu gostei dessa ideia e estou repassando para todos que eu faço na banca, viu? Então, bora lá, isso é no resumo. Eita, eu tô com o mouse do computador e tô com o notebook. Então, bora lá, vamos. Eu já vou chegando, tá? Então, a primeira é essa. Aí, algumas sugestões. Teve poucos parágrafos grandes no teu texto. Eu aprendi com minha professora de português lá na oitava, sexta série, sei lá, no ensino fundamental, que os nossos parágrafos têm que ser pequenos. Então, eu sempre sugiro que tem que estar nele fácil para ter uma fácil interpretação. Coloquei onde eu achei grande e o que dá para dividir, tá? Mas é pouquinha coisa. Acredito que você já passe um Natal aí sem pensar no mestrado, terminando de fazer todas as correções bem rapidinho. No item 1.2, aqui na página do meu documento, está 18. Aí você fala a essência do problema que tentamos investigar. Tentamos não, vocês investigaram. Então, esse tentando dá, não sei se eu consegui. Vamos valorizar nosso trabalho. Nós estamos com um produto de excelência aqui. Você merece colocar ele. Licença, boa tarde. Eu me chamo Ionara, sou a esposa de Vitor. Eu vou chamar a internet aqui da escola, parece que deu um pane, caiu. Eu consegui conectar agora, mas eu vou chamá-lo, que ele foi tentar resolver ali, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. Não serão vocês. Não, eu tô falando eu falei dos prazos. Eu não sei se eu ouviu. Não. Eu acho que são 30 dias, 30 prorrogável por mais 30, né? Mas como são poucos... Como foi aprovado, são 30, né? 30, né? Aí, então, como tem o final do ano, tudo, e a impressão acaba demorando, é bom... Eu vou ver com ele e com a esposa que está aí perto também, se a gente dá uma acelerada aí. Não vou roubar seu Natal, não se preocupe não. Não sei nem da sua família, mas pra gente se eu fosse você, Paulo, assim, experiência, né? Eu me livraria disso. Enquanto tá fresco na cabeça... Pelo que eu vi, não vai levar 2 dias. 1 ou 2 dias, acho que um dia você resolve isso aí. E aí eu também respira aí esse final de semana. Eu tô fingindo que eu tô bem aqui, mas eu subi umas 10 escadas aqui agora.
Conexão. Então, aí Eu vou não sei se repetir o... desculpa, viu, professor? Eu não sei se deu para ouvir lá que eu estava falando no celular. A gente perdeu a conexão aqui, viu, professora Mariana? Sem Acho que problema. inclusive por desaparecer no meio das suas considerações. Não se preocupe não. Então, como eu Eu estava vou falando lá... encaminhar as sugestões, tá bom? Certo. Agradeço, viu? E aí você já sabe que está aprovado, né? Então vamos ver aí 1 ou 2 dias para a gente agilizar isso aí. Dessa vez vai ter menos sobressaltos do que teve na época da submissão do envio para o coordenador regional. Com Fender não vai ter tanta novidade. E acho que vai ser mais tranquilo para você dessa vez, do que depender de mim. Né? E o que mais? Ah, pronto, outra coisa que eu falei aqui enquanto você tinha caído, mas eu gostaria de falar agora que você está presente. Você foi uma grata e excelente surpresa em ser seu orientador, dentre outras características, porque você tem um senso de responsabilidade. Você sabe que o principal responsável pela construção da sua dissertação é você, que é o mestrando, né? O que, infelizmente, não sei se é uma coisa geracional ou não, a gente não vê muito. Às vezes a gente acha que o orientador vai ser aquele que vai pegar na sua mão e fazer por você a dissertação. Eu acho que você sabe talvez de algum colega que fez um outro semestre, não sei. Ou até, digamos, algum colega de outro mestrado fica falando mal do orientador porque o cara não faz por mim isso aqui, ele podia ter feito isso quando é o papel do orientando. Você tem um senso de comprometimento, de responsabilidade. Você é um cara ético e íntegro. Isso também é muito importante quando a gente é estudante. E eu estava contando aqui, não dei muitos detalhes, mas você passou por um problema não tão recente, né? Então já tem um tempinho que você estava enfrentando, que era a questão do seu primogênito, que teve um problema de saúde. E mesmo assim, diante de todas as adversidades, você poderia muito bem, não, vou chutar o pau da barraca, mas você manteve ali e construiu esse seu produto educacional e sua dissertação e recebeu elogios. Né? Então, como eu falei antes do pessoal chegar, eu acho que um pouquinho antes do cara chegar, eu perguntei, e aí, tá tranquilo? Professor, não sei se é a palavra mais adequada, é tranquilo. Aí eu disse, Tranquilo é uma palavra muito forte, né? então, sabendo do que você entregou, dos elogios do professor Macários, da Marielle e do Caio, claro que eu não podia entregar o ouro, né, total, né, mas eu já sabia que você não ia ter muitos problemas, não. E gostei bastante também da forma como você apresentou os slides, né? Vou pegar umas aulinhas com você em relação à apresentação. A maneira de resumir foi muito boa, gostei bastante. E eu já falei demais, agora vou deixar para cá e Mariana também falarem com você, que eu como orientador sou suspeito. Né? Parabéns. Obrigado. Eu também já falei das minhas considerações. A última palavra eu acho que é a de orientador mesmo, né? E aí, vamos para frente. Parabéns mais uma vez, é a única coisa que eu posso dizer novamente. Parabéns, Paulo. Aproveita. Eu espero que você aplique, outras pessoas leem seu trabalho e apliquem, porque realmente está bem feito, tá? Eu acho que é isso que me encanta no mestrado, mesmo com um monte de problemas, né? A gente vê muitas vezes que não é aplicado para professores do ensino fundamental e médio, e isso acaba dificultando a vida de muita gente, né? A forma que acontece tem defeitos, N defeitos. Eu falo que eu sou apaixonada, mas aquela paixão que eu consigo ver que tem muita coisa para se melhorar. Mas o que mais me encanta é vocês poderem aplicar e várias crianças, vários adolescentes poderem voltar a se encantar por ciências. Né? Então, isso é o que me move voltar de vez para o mestrado. Precisei me afastar um pouco,
mas agora voltando, né, com essa esperança mais uma vez de melhoria do ensino, porque é o único jeito da universidade, né? Falo pela nossa aqui, o pouco que a gente entra na escola é por conta de vocês. E a gente deveria ter um papel muito maior nisso. Né? Então, eu me sinto falta. Tá? Então, rever seus QR Codes, se está tudo certinho, se os links, porque eu tenho certeza que seu trabalho vai ser reproduzido. Tá bom? E aí, assim que tiver, seria legal divulgar também. Falei com a Dani da gente fazer um Instagram para começar a colocar mais ênfase nos trabalhos, né, que é onde o pessoal olha mais. E site agora, a nova geração já não procura tanto. Tá? Mas parabéns, tenha um Natal em paz, né, com a sua família. Faça antes e descansa, porque se você ficar com isso na tua cabeça, você não vai descansar. Então, termine. 2, 3 dias você termina, manda imprimir e tá ali. Viu? Parabéns mais uma vez. Valeu. Então, assim, eu encerro. Você tem alguma consideração adicional, Paulo? Não, claro, poxa, quero agradecer muito ao professor Caio pelas considerações, ao professor Marielle também, pela participação, e quero agradecer a você também, pessoalmente não, né, mas por todo o suporte, todo o apoio, pela paciência na orientação, as dicas. Realmente foi muito valioso para mim o cuidado, o profissionalismo, a seriedade, assim, todo o suporte, né, que você deu durante esse tempo todo. Foi realmente muito importante. Eu acho que eu não daria conta de terminar o trabalho e o, o que tem de legal no trabalho, né, realmente tem muito da sua, assim, da sua ajuda, da sua motivação, viu? Eu agradeço de coração mesmo. E agradeço também ao colegiado, aos professores, assim, do curso, pela formação. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço aí, Paulo. Um abraço para Caio, Marielle. Parabéns mais uma vez, Paulo. Comemore muito aí com a sua patroa e seu pequenininho. Um abração. Obrigado. Tchau. Essa é a esposa batendo palma aqui. Valeu. Eu imagino, porque no dia a gente fica feliz, tão feliz quanto, eu acho. Né? Pois é. Tchau, Pronto, gente. pessoal. Até Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.